Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje estamos a estudar o capítulo 22 do livro de Números. No programa anterior, nós introduzimos dizendo que iríamos falar acerca de uma personagem extremamente estranha nas páginas da Bíblia. Este homem era Balaão. É difícil dizer quem na realidade foi Balaão. Quando olhamos para a Bíblia e olhamos acerca desta personagem, ela apresenta Balaão como um profeta. Era um profeta conhecido em toda a terra naquela altura. Ele era um profeta que foi pago pelo rei Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar os filhos de Israel. Balaque não queria aquele povo na sua terra. Eles estavam ali muito próximo dele já. O povo de Israel estava acampado numa terra bem próxima da do rei Balaque. E Balaque, um homem muito supersticioso, ao mesmo tempo um homem atento àquilo que estava a acontecer, querendo desencorajar a presença do povo ali, então ele paga a Balaão uma soma extremamente elevada para que Balaão pudesse amaldiçoar o povo de Israel. E eu queria chamar a sua atenção hoje para este programa. Hoje vivemos também na nossa sociedade em que este é um tema dominante. Será que uma pessoa que é um cristão pode ou não ser amaldiçoado? Como é que é isso que funciona? O povo em Portugal está sempre muito preocupado com os maus olhados, com os trabalhinhos que se fazem aqui e ali. Então vamos tomar atenção às palavras que foram proferidas neste texto e que dizem respeito também àqueles que são filhos de Deus. Vamos pegar no verso 6 e diz assim: Vem, por favor, vem amaldiçoar por mim este povo, porque eles são muito mais fortes do que eu. Quero ver se assim consigo derrotá-los e expulsá-los deste país, pois sei que tudo aquilo que tu abençoas fica abençoado, e tudo o que tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Balaque estava então com medo deste povo e estava, enfim, de alguma forma à espera de alguma coisa acontecesse para travar a investida deste povo. Talvez Balaque tenha ouvido falar dos milagres que Deus fazia no seio do povo de Israel durante a caminhada pelo deserto, como o povo de Israel conquistou as terras próximas ali e como Deus estava a agir no meio do povo. Certamente com medo, Balaque então vai pagar a este profeta Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, ficando assim, podemos dizer, numa certa vantagem nesta guerra contra os israelitas. Verso 7 continua: Então os anciãos de Moabe e os de Madiã foram ter com Balaão, levaram-lhe o dinheiro para pagar o esconjuro e comunicaram-lhe a mensagem de Balaque. Balaão respondeu-lhes: Fiquem cá esta noite, que eu depois vos darei a minha resposta, conforme aquilo que o Senhor me disser. E os chefes de Moabe ficaram em casa de Balaão. Aqui temos então o pagamento pelo serviço que este profeta Balaão prestaria a Balaque. O objetivo era que Balaão amaldiçoasse os filhos de Deus. Balaão era um profeta, supostamente, creio eu, ao serviço de Satanás, ao serviço do diabo. Provavelmente ele estaria mais a esse serviço do que ao serviço de Deus. No entanto, ele é apontado como um profeta de Deus. Talvez é muito semelhante a algumas pessoas que nós conhecemos que se intitulam, talvez, líderes religiosos, profetas disto ou daquilo, mas que, na realidade, talvez estejam mais ao serviço de Satanás do que ao serviço de Deus. Profetas que procuram, em primeiro lugar, os seus próprios interesses, em vez dos interesses de Deus. Ele garante que vai esperar uma resposta de Deus. E a Bíblia diz que Satanás também tem acesso a Deus. No Novo Testamento, quando Jesus Cristo estava no nosso meio, ele diz que Satanás pediu até permissão para tentar a Pedro, dando a entender que houve uma comunicação entre Deus e Satanás. Porém, quando a Bíblia registra essas comunicações, sempre nos mostra que Deus contraria os planos de Satanás. Aqui, no caso de Balaão,
Deus comunica também com o profeta, anunciando-lhe que não poderia amaldiçoar os filhos de Israel, os filhos de Deus. Mas o verso 12 diz: Mas Deus respondeu a Balaão: Não vás com eles. Não podes amaldiçoar esse povo, porque ele é abençoado por mim. Deus proíbe de uma forma expressa o profeta de fazer qualquer coisa contra o povo de Israel. E o verso 15 continua: Balaque mandou outra vez mais chefes, e ainda mais importantes do que os primeiros. Estes chegaram aonde estava Balaão e disseram-lhe da parte de Balaque, filho de Zippor: Por favor, não te recuses a vir comigo. Prometo encher-te de honrarias e a fazer de ti tudo o que me pedires. Mas vem, por favor, amaldiçoar por mim este povo. Balaque achava que aqui era uma questão simplesmente de aumentar o preço. O que estava em causa, pensava este rei Balaque, que era uma questão de dinheiro, que poderia comprar ou não a bênção de Deus ou a maldição de Deus. Ao mesmo tempo que ele pensa isso, enviou ainda príncipes mais ilustres para falarem com Balaão, oferecendo assim uma quantia em dinheiro ainda maior. Que negócio horrível é este! Certamente ainda acontece ainda hoje. Pessoas pensam que podem comprar os favores de Cristo através das suas ofertas, através dos seus esforços. Se eu me esforçar muito, se eu me sacrificar muito, se eu fizer uma peregrinação extremamente difícil, se eu fizer talvez um ato que vai me custar muito, um sacrifício talvez até de sangue, isso Deus vai atender. Pensando que podemos comprar os favores ou não de Deus através dos nossos sacrifícios, através do nosso dinheiro. E infelizmente eu fico a olhar para esse tipo de situações e infelizmente vemos pessoas que usam a bênção de Deus, usam então também a superstição das pessoas como negócio, tentando tirar partido do dinheiro das pessoas. E vemos ainda hoje pessoas até que se dizem ao serviço de Deus que amaldiçoam este e amaldiçoam aquele. Cuidado com esse tipo de situações. Deus ordena a cada um de nós, Deus diz-nos a cada um de nós que nós devemos amar os nossos inimigos. Eu quero que preste bem atenção a isto. Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. E diz também que nós devemos bendizer aqueles que nos maldizem. É interessante, não é? Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e bendizer aqueles que nos maldizem, e não amaldiçoar. E infelizmente nós vemos que pessoas a troco de dinheiro, ou a falta de dinheiro, ou pessoas porque pensaram sair daqui ou para ali, os líderes religiosos já podem amaldiçoar. Não se deixe levar por esse tipo de situações. Aquilo que Deus abençoa, Deus abençoa. Deus não pode amaldiçoar aquilo que está abençoado. A Bíblia diz que a situação do mundo vai de mal a pior, que os homens vão de mal a pior, ao ponto até de surgir, diz as Escrituras, o anticristo, que vai reunir em torno de si todos aqueles que estão contra Deus, contra os filhos de Deus. E durante algum período de tempo, então, esse anticristo irá governar, irá reinar, de facto, no meio da humanidade. Ele vai tentar, de facto, contrariar as verdades e os princípios de Deus. Mas um dia Cristo voltará e restabelecerá o seu reino no meio de nós. E essa é, de facto, uma esperança, uma promessa da parte de Deus. Não devemos ficar com uma atitude fatalista, pensando que, como aqui, Balaque poderia tentar ter vitória sobre o povo de Israel. Não. Aquilo que Deus promete, Deus vai cumprir, e a bênção de Deus que está sobre nós não pode ser contrariada por uma maldição qualquer. Vemos aqui Balaque voltando a oferecer a Balaão, este profeta, uma soma em dinheiro ainda mais elevada. Mas aqui a questão não se trata de dinheiro. Quando Deus abençoa, Deus abençoa. E vemos como Deus respondeu a Balaão. Mas vamos voltar aqui ao texto e ver no verso 18 o que acontece. Mas Balaão respondeu aos chefes enviados por Balaque: ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia desobedecer às ordens do Senhor meu Deus, nem um pouco, nem muito. Parece uma frase bonita, não é? Parece que ele está de facto a servir Deus. Parece que ele não é um homem terceiro. Mas na realidade, se nós olharmos pelas entrelinhas, o que Balaão está a dizer é: o meu preço é este. O meu preço é um palácio cheio de ouro e prata. Nós podemos ver então nas entrelinhas que Balaão era um homem que trabalhava por pagamento. Não era de facto um verdadeiro profeta de Deus, no sentido que
estava ao serviço de Deus e ao serviço do povo, ao serviço da comunidade. Ele estava a apresentar, no fundo, o seu preço aqui no meio das linhas. Por isso, logo a seguir ele diz: por isso fiquem cá vocês também esta noite, para eu saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me comunicar. Vemos mais uma vez que Balaão tenta um estratagema para retirar algum dinheiro a estes príncipes que iam ter com ele para pedir que ele viesse e amaldiçoasse o povo de Israel. Na realidade, ele está a ver se consegue ganhar tempo. Será que ele não conhecia a vontade de Deus? Será que houve alguma dúvida na primeira vez que Deus falou com ele? Certamente que esperar mais uma noite não iria alterar absolutamente nada. Deus tinha sido suficientemente claro. Deus já tinha declarado qual era a sua verdade e a sua vontade para aquela situação. No entanto, Balaão está a tentar encontrar alguma brecha nos desígnios de Deus para tentar fazer aquilo que Deus havia proibido de uma forma clara e inequívoca. Balaão já sabia muito claramente qual era a vontade de Deus. Não havia mais nada a acrescentar. No entanto, ele ainda convida aqueles homens a passar ali mais uma noite. Já anteriormente falámos sobre o perigo que corremos quando, de alguma forma, deixamos que a vontade de Deus deixe de ser cumprida e insistimos até que Deus, de alguma forma, permite que alguma coisa aconteça sem que, de facto, seja a vontade expressa de Deus. Deus, por vezes, permite determinadas situações, fruto da nossa insistência, fruto da nossa perseverança, entre aspas, e Deus, por vezes, permite determinadas coisas. Mas essa não era a vontade de Deus para nós. Foi o que aconteceu aqui com Balaão. Vamos ver o verso 20. Diz: durante a noite, Deus aproximou-se de Balaão e disse-lhe: se esses homens vierem insistir em te chamar, podes ir com eles. Mas só podes fazer aquilo que eu te indicar que deves fazer. Por um lado, Deus tinha mostrado já claramente que Balaão não poderia amaldiçoar o povo de Israel. Agora Deus permite que, com a insistência dele, já que ele quer ganhar dinheiro, já que ele não quer respeitar a vontade expressa de Deus, então Deus permite que ele vá, mas Deus também estabelece os limites. Deus, sendo soberano sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas, ele mantém as coisas dentro dos limites. Nem mesmo os maus profetas, nem mesmo os demónios, nem mesmo Satanás fazem as coisas a seu bel prazer. Deus estabelece os limites. O profeta mau aqui, Balaão, que nós estamos a falar, ele estava, digamos assim, sob o controle de Deus. E a isso chamamos a vontade permissiva de Deus. Não é que fosse Deus a querer que isto acontecesse desta forma. Não, Deus já tinha dito que não era isso, ele não deveria de ir. Mas ele insistiu, querendo fazer a sua própria vontade, então Deus permite que Balaão vá. Então chamamos a isso vontade permissiva de Deus. Não é a vontade original de Deus, porque Deus já tinha declarado claramente o que queria que fosse feito, mas é a vontade permissiva. E por vezes isso acontece também na nossa vida. Quando nós insistimos em desobedecer a Deus e depois alguma coisa boa até acontece na nossa vida, dê graças a Deus, porque na vontade permissiva de Deus isso aconteceu. O melhor é permanecermos na vontade expressa, na vontade declarada de Deus. E isso nós encontramos na Bíblia. Voltando aqui ao texto no verso 21, diz assim: na manhã seguinte, Balaão levantou-se, preparou a sua burra e partiu com os chefes de Moabe. Mas o Senhor tinha ficado irritado com a ida de Balaão, e o anjo do Senhor colocou-se no meio do caminho, fazendo frente a Balaão. Balaão ia montado na burra e levava consigo os seus 2 criados. Quando a burra viu o anjo do Senhor colocado no meio do caminho, de espada desembainhada na mão, saiu do caminho e meteu-se pelos campos afora. Balaão então batia na burra para obrigar a voltar ao caminho. Mais adiante, o anjo do Senhor foi colocar-se de novo num caminho estreito, que passava entre os muros de 2 vinhas. Ao ver o anjo do Senhor, a burra apertou-se contra o muro e entalou a perna de Balaão contra o muro. E Balaão bateu-lhe ainda mais. Mais uma vez, o anjo do Senhor foi colocar-se na sua frente, numa passagem estreita, onde não havia possibilidade de desvio, nem para a direita nem para a esquerda. Quando a burra viu o anjo do Senhor, deitou-se no chão, estando Balaão ainda sentado em cima dela. Balaão ficou enfurecido e desatou a dar pancada na burra.
Mas o Senhor fez com que a burra falasse e disse a Balaão: que mal te fiz eu para me bateres assim 3 vezes seguidas? Este texto aqui, para mim, é um dos textos interessantíssimos das Escrituras. Este mau profeta é incapaz de compreender o que a sua própria burra já tinha compreendido. Ele espanca cruelmente a jumenta que o levava como se fosse, um animal, que não estava a fazer aquilo que deveria. Talvez se fosse nos nossos dias, talvez até Balaão seria processado pela Liga Protetora dos Animais. Mas mesmo assim a burra tinha mais discernimento espiritual do que o próprio Balaão. E é interessantíssimo ver aqui como Deus intervém. É claramente um milagre que acontece aqui, colocando este animal a falar. Sabemos todos nós que os animais não falam, mas aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Temos que relembrar que foi Deus que criou todas as coisas, e inclusive os burros também. E Deus poderia fazer com que isso acontecesse. E Deus permitiu que esta jumenta pudesse ver o anjo do Senhor e fosse portadora da mensagem de Deus. Sinceramente, este texto aqui me dá esperança, quer a mim, quer a todos aqueles que são, de alguma forma, portadores da palavra de Deus. Se até uma burra pode falar a mensagem de Deus, eu creio que se nós tivermos uma atitude humilde, Deus também nos pode usar a nós, assim como pelo menos usou esta burra. E é interessante que este homem que se arrogava como um grande profeta de Deus não tinha o discernimento espiritual suficiente para ver o anjo do Senhor, que ali estava na frente dele, impedindo que ele pudesse prosseguir o seu caminho. O apóstolo Pedro referiu-se a este homem, Balaão, como tendo uma mente fechada para as coisas de Deus. Nós podemos ver isso em 2 Pedro 2, capítulo 2, verso 12 a 16. Vamos ler esse texto. Diz assim: esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas de deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, quando banqueteiam juntos convosco, tendo olhos cheios de adultério, insaciáveis de pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração excitado de avareza, filhos de malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram seguindo pelo mau caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prémio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, referiu a insensatez do profeta. Vemos como o apóstolo Pedro descreve aqui este texto de que Balaão faz parte. É que ele nem percebia o caminho que ele estava a trilhar. Houve necessidade de um animal lhe fazer conhecer, no fundo, a vontade de Deus, lhe fazer refletir acerca do caminho que ele estava a trilhar. O texto continua a mostrar que Deus abriu os olhos de Balaão e então ele viu o anjo que vinha com uma espada na sua mão. Verso 32 diz: o anjo do Senhor disse-lhe: por que é que bateste já 3 vezes seguidas na tua burra? Eu é que me pus à tua frente para te impedir de ires por um caminho contrário a mim. O anjo do Senhor respondeu-lhe: vai com esses homens, mas não podes dizer senão aquilo que eu te comunicar. E mais à frente ainda nós vemos: Balaão voltou e encontrou Balaque, ainda de pé junto dos seus holocaustos, com os chefes de Moabe. Balaque perguntou a Balaão: o que é que Deus te disse? E Balaão recitou o seguinte poema: levanta-te, Balaque, e escuta-me, dá-me ouvidos, ó filho de Zippor. Deus não muda de palavra como os homens, não volta atrás como os mortais. Quando ele diz uma coisa, ela acontece, e quando promete, a promessa realiza-se. Recebi ordens para abençoar. Que posso eu fazer senão abençoar? Nenhuma desgraça apanharás os descendentes de Jacó. Nenhum sofrimento atingirá o povo de Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele, e ele aclama-o como seu rei. Deus fê-los sair do Egito, atacando o Egito como um touro irresistível. Contra o povo dos israelitas não servem magias nem esconjuros.
É preciso dizer agora a Israel: que maravilhas Deus fez por ti. E continuando no capítulo 24, no verso 1, diz ainda: Balaão compreendeu que o Senhor queria abençoar a Israel e já não foi, como das outras vezes, à procura de revelações, mas voltou-se imediatamente para o deserto. Olhou para os israelitas que estavam acampados por tribos. Nisto, o Espírito de Deus inspirou-o, e Balaão recitou o seguinte poema: Mensagem de Balaão, filho de Beor, homem de olhar penetrante, que recebe revelações de Deus e visões da parte do Todo-Poderoso, aquele que entra em êxtase e vê com mais clareza. Esta aqui é de facto a história de Balaão. Ela não termina aqui. Ela mostra claramente que o povo de Deus está em ordem com Deus e ele será abençoado quando está nessa condição, quando não há pecado no meio do povo. No entanto, ela vai mostrar que Balaão arranja um estratagema para destruir o povo de Deus. Os judeus seriam induzidos a pecar, levados à idolatria e à imoralidade. E esse segredo, podemos dizer assim, essa estratégia, é Balaão que vai desenvolver e deixá-la com Balaque, rei de Moabe. E as mulheres lá entram no meio do acampamento e levam o povo de Israel a idolatrar, levam o povo de Israel a cometer pecados contra o Deus vivo e verdadeiro. É por isso que o livro do Apocalipse nos diz, no capítulo 2, verso 14, Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Vemos aqui qual era o ensino que Balaão deixou com Balaque. Não podendo, no fundo, amaldiçoar o povo de Deus, então faz com que o povo de Deus peque e se afaste do próprio Deus. No fundo é a mesma estratégia que, infelizmente, muitas vezes temos visto acontecer. Quando Satanás não pode fazer nada contra os filhos de Deus, fazem com que então os filhos de Deus pequem, se afastem de Deus, desobedeçam aos ensinos de Deus e dessa forma ficam vulneráveis para serem então destruídos. Este é um assunto tão importante que eu gostaria de voltar a ele no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.